Olá, muito bem-vindos. Esse é mais um Quero Mais Saúde. Viver é bom, viver com saúde é melhor ainda. No programa de hoje a gente vai falar sobre a nossa sessão de terapia. A gente vai ler aqui de 3 a 4 e-mails para vocês, né, que as pessoas mandam, às vezes com sugestão sobre o que falar no programa, mas a gente teve aqui uma observação sobre o programa que a gente fez com o Sérgio Mauro, que foi o Frente a Frente, e a gente falou sobre casamento. Aí me pediram para eu falar mais um pouco sobre casamento, e é isso que a gente vai fazer agora. Se você quiser mandar o seu e-mail, mande para r61@hotmail.com. Se quiser telefonar para a Climec, basta ligar para 2742-1431. O programa do Sérgio Mauro, que a gente gravou, vai aparecer também na rádio 1510 AM, Rádio Teresópolis, às 8 da manhã, no sábado e domingo, às 21 horas. E o nosso programa, o Quero Mais Saúde, a partir desse programa que você está assistindo agora, começará também a passar na Rádio AM 1510, no sábado às 21 horas e no domingo às 17 horas. Então, mulherada que não gosta de futebol, bota na rádio e vem me escutar. É logo após o programa do Roberto Carlos, no domingo às 5 horas. Depois vocês me mandem e-mails e me digam o que acharam do programa na rádio. Então, voltando aqui, falando sobre casamento. Fala-se muito da violência masculina contra as mulheres, né? Existem muitos homens agressivos, a gente já falou várias vezes sobre esse tipo de violência no casamento aqui, no nosso programa da sessão da terapia. A agressão física é um recurso primário, é de baixo nível, né? Tanto cultural quanto psicológico. É uma terrível covardia e há homens com cabeça primitiva, mas também há várias mulheres que também têm uma cabeça primitiva. Se há homens com essa cabeça, por que quando as mulheres têm uma cabeça primitiva e são um pouco mais agressivas, a gente não percebe? Por que não é óbvio quando a mulher é agressiva? Porque as mulheres dificilmente usam de uma violência explícita no casamento. Já que fisicamente são mais fracas, para a mulher, o seu expediente de agressividade não só é perigoso, como não fica bem. Mancha bem a sua expectativa de ser uma mulher doce e frágil, já que disseram que ela precisa cultuar sempre essa imagem de doce e frágil. A mulher exerce a violência de maneira oblíqua, subliminar. Ela é indireta e sorrateira. Recorrente a 1000 formas de violências passivas, como greves de sexo, sabotagens, atos de desobediência civil, operações tartaruga, burrice premeditada. Diante de qualquer contrariedade, algumas chegam a sabotar sexualmente o marido numa forma própria de tortura erótica, que é chamada frigidez. Às vezes essa tortura acontece porque a mulher está numa crise de insegurança e ciúmes no casamento. E às vezes esse ciúme é extremamente fantasioso, ele não precisa nem ser um ciúme real, mas a mulher, quando fantasia isso, acredita no que está fantasiando e começa a sabotar a própria relação com esses pequenos atos violentos, né, que é não deixar que a doçura comece a planar sobre a relação, e sim uma troca de ódio, uma troca de falta de afetividade, de carinho, de comprometimento e principalmente uma falta de cumplicidade no seu casamento. Há ainda as mulheres que propõem um relacionamento impossível, cheio de não me toques e de proibições. Só se interessam por aquilo que não desperte o interesse do marido, fazendo da vida uma monótona busca por comidinhas adoráveis, verdadeiro festival de fraldas, compras e queixas sobre filhos, vizinhos e até empregadas e faxineiras. Morrem de frio ao menor vento, mulheres hipersensíveis. Ficam gripadas à toa, não têm enxaquecas. Têm enxaquecas só de se aborrecer com um pequeno contratempo. Odeiam futebol, odeiam política, televisão. Querem somente falar das minorias e das coisas mínimas do seu menor ritual em que ela joga a sua vida. Por exemplo, se for jogar um baralho, ela com certeza vai jogar fora a canastra real,
porque ela diz, isso aqui é apenas uma brincadeira. Então, quer dizer, a pessoa não se envolve em coisas que não sejam da monotonia de seu cotidiano, o que não vai interessar ao marido. Esquecem de botar gasolina no carro, esquecem de ver se o carro precisa de óleo ou de água, estão sempre suspirando acusadoramente pela casa. O que é suspirar acusadoramente? É quando a mulher fica suspirando por qualquer coisa, mas não é um suspiro de prazer, é um suspiro de desprazer. Desprazer com tudo que ela está vivendo. Consideram-se muito românticas, amorosas e, no fundo, incompreendidas. Óbvio que vão dizer que são mulheres maravilhosas, mas que o marido não as compreende. Só que elas não conseguem perceber que, na verdade, não há nenhuma atração nisso que elas estão tentando colocar em voga no casamento, sendo que existem outros assuntos a serem ditos e que podem buscar mais interesse desse marido. Algumas podem largar a dança, a amiga, a vida social, tudo esperando assim satisfazer o seu marido. Deixa de ser quem eram quando ele conheceu. No fundo, obrigam seu marido a viverem do lado de uma mulher muito menos interessante do que elas foram um dia. Sinceramente, dá para pensar nessa história como passar anos e anos preocupada eventualmente com uma traição, ao invés de estar colocando sua energia de forma positiva a melhorar a qualidade da sua relação no casamento. Quando a ideia vira obsessão, está ocupando o lugar de outras coisas. Às vezes você está preocupada com ciúme sem nenhuma comprovação, sem nenhum nexo, é simplesmente fantasioso, é porque a pessoa está numa coisa só, olhando fixamente para uma coisa só, sem enxergar as outras coisas em volta. Cuidado com o caminho das emoções oblíquas, violência e principalmente essa violência passiva, mas que é turbulenta e também sorrateira. Muito cuidado com a pequena violência que às vezes você comete no seu casamento. O fato de não conseguir olhar direito para esse marido, de não conseguir ver que esse marido é um sujeito de desejos, que ele precisa também de algumas liberdades, de ver o seu futebol, de se distrair com algumas coisas, até para que ele permaneça inteiro dentro do casamento. E você não pode também ter um mundo tão pequeno que deixe de ser atraente para esse seu marido. Bem, vamos para o nosso primeiro e-mail de hoje. A Bárbara nos diz o seguinte: existem feridas que não cicatrizam. Então, a ferida que não cicatriza, ela vai doer, óbvio, que a vida inteira. A Bárbara diz: estou precisando muito do seu conselho, doutora Rejane Six. Eu sou casada há 7 anos e tenho 3 lindos filhos. Há 4 anos meu marido me traiu. Fiquei sabendo que o canalha chegou a dar nosso endereço para a moça. Veja bem, quem chama de canalha é ela. A Bárbara está chamando seu marido de canalha. Nem fiquei sabendo o nome do canalha aqui. Por causa disso, ainda sinto uma amargura e um tormento enorme. Não consigo tirar essa história da minha cabeça. Penso que eu deveria ter matado os 2 quando descobri o caso. Me arrependo muito pelo que não fiz. Quer dizer, ela se arrepende por não ter cometido esse ato, né, que ela acha de bravura de matar o marido e a amante. Ele não podia, depois de casado, me enganar e tirar minha felicidade. Vejam bem como é que Bárbara coloca a felicidade toda na mão do marido. Meu sofrimento é enorme e às vezes quero me matar. Mas olho para os meus filhos e desisto disso. Não consigo dormir direito. O trabalho para mim é uma maneira de tentar pensar em outras coisas. Mas sempre todo o pensamento da traição volta com toda a força à minha mente. Se eu tivesse uma conversa com ele, eu me sentiria melhor. Bem, se você deixasse que ele tivesse um nome, talvez você conseguisse conversar com ele. Mas também não daria certo. Seria como espetar uma ferida que nunca sara. Quer dizer, a gente sabe que a Bárbara está reconhecendo que é uma ferida que nunca sarou. Mas será que a Bárbara deu condições para que essa ferida sarasse? É isso que a gente vai saber aqui. A Bárbara diz que essa ferida não cicatriza. Quando a gente tem uma ferida que nunca sara, é sinal de algum defeito na sua cicatrização. É claro que a traição machuca muito, fere, dói e dói mais ainda quando a imaginação dispara e você imagina o seu marido com outra mulher,
vivendo momentos inesquecíveis de prazer, paixão e amor. Eu compreendo bem a sua indignação e a sua dor. Porém, 4 anos se passaram e a dor significativa e a indignação ainda não passaram. Elas não saíram de você. Essas coisas não esfriaram. Elas estão quentes, elas estão fervendo, estão borbulhando e te machucando. Ainda penso que há algo muito errado com você e com a maneira como você está vendo isso que aconteceu. Até hoje você o considera um canalha. Pensa em se matar. Ou imagina matando o marido e a rival. Depois de 4 anos. Eu não sei se você deveria se matar, não. Eu acho que eu vou ser bem rude agora com você. Você já está morta. Você não precisa se matar. Se essa cicatriz está tão imensa, foi você que permitiu a imensidão dessa cicatriz. Foi você que não permitiu que essa cicatriz fosse amenizada, né? Todo luto, ele tem o seu momento de vivência. Essa sua tragédia, junto com o luto da perda e da rejeição, quer dizer, o que você perdeu? Continua sendo um casamento, mas você perdeu a dignidade de estar dentro dele. Perdeu a coisa boa de estar dentro do casamento. E só consegue estar dentro dele quando olha para os filhos e assim não se permite se matar, porque afinal de contas ainda é mãe. Mas eu quero saber, onde é que ficou a mulher desse homem? Quando a gente é vítima de um golpe tão duro, é preciso deixar que a raiva sangre até a exaustão. É óbvio que dentro de certos limites, né? Porque não dá para guardar raiva no peito, pois o coração não foi feito para suportar tanta raiva. Até hoje você se pergunta se deve ou não falar com seu marido sobre sua raiva e sua agonia. Eu acho que uma conversa é pouco. Você deveria conversar 10, 15 vezes até resolver essa raiva. Não adianta apenas a reminiscência, a palavra não dita, o resmungo, o mau humor. E tem eu demais no seu discurso aqui do seu e-mail. Esse seu eu demais é um sentimento demais, brotado para dentro de si mesma, entre um ego ferido. Ele não podia ter me enganado, você diz. Ele não podia ter tirado a minha felicidade. Ele é um canalha. Pensar nos próprios sentimentos é óbvio que é uma coisa importante. Uma coisa sobre pensar em si mesmo para se resguardar e se salvar de uma infelicidade é muito bom. Eu geralmente estou tocando aqui nesse assunto. Mas a importância dada ao próprio eu começa a trazer prejuízos para você, Bárbara. A pensar que você olha somente para si e para seu umbigo. E por isso tem uma visão deturpada do mundo, deturpada do casamento, deturpada da relação. Não enxerga o outro com os seus anseios, seus sonhos ou seus projetos. Não consegue entender que o seu marido é um sujeito desejante e que de alguma forma ele desejou ter esse caso. Mas o que será dentro de um casamento que permitiu a entrada dessa terceira pessoa? Você olha para o seu marido somente como um sujeito sem sonhos e sem projetos. Você olha para ele sem olhar para o próprio interesse dele. E as suas palavras são sempre de acusação. Você é uma mulher que, corroída pela dor, apenas acusa, xinga e melinga. E fica melindrando, né, os sentimentos. Não há caminho próprio. Não há caminho próprio para entendimento e perdão, porque você não sabe ouvir o que ele tem a te dizer. Se você não pode compreendê-lo, também não pode amá-lo. Se não pode amá-lo, também não pode perdoá-lo. Será possível que você pensa que isso é amor? Todo mundo almeja, no seu entendimento, que o outro entenda o seu jeito de ser e consiga imaginar, amando ou não amando, imaginando qual seria a reação de alguém que nunca recebeu ou nunca procurou outro amor. O que será que ele procurou? O que será que estava vazio e que precisava ser complementado? Se ele rompeu, é porque ele fez a escolha em ficar com você.
Você quer compreender por que ele foi e por que ele desejou ir. Então você tem que perguntar diretamente ao desejo dele. Se isso não for falado, não significa que esteja no passado. Você só vai conseguir perdoar quando você entender a necessidade que ele teve de procurar um caso fora do casamento. A gente pode chamar de caso de amor. Tem muitas pessoas que saem de uma relação e vão para um caso de amor. Às vezes pensam que é amor, pode ser até que seja, e pode ser que seja somente uma paixão desesperadora de alguém que estava se sentindo completamente fora do seu eixo, completamente sem a mulher olhando verdadeiramente para ele como um sujeito de vontade, de interesse, né? Um sujeito que não beira só a acusação, mas um sujeito que possa ser dignificado, dizendo: eu desejei, mas eu abri mão desse desejo e procuro todos os dias continuar desejando essa mulher. A Bárbara não nos explica como é que está hoje o casamento, né? Quer dizer, um casamento de 7 anos, isso aconteceu há 4 anos, feridas que estão abertas, cicatrizes que estão aí dando mostras o tempo inteiro, né? E sempre essa mostra do o eu ferido, o eu abandonado, porque ela tem ainda o marido, mas ela não conseguiu tomar de volta o casamento, porque eles não se explicaram um para o outro, por isso não foi retomado certamente de vez esse casamento. Um grande beijo para você, Bárbara, e muito obrigada pelo seu e-mail. Eu vou para um pequeno intervalo e volto daqui a pouco com mais sessão de terapia. Até já.